Recentemente, na Inglaterra, arqueólogos da Universidade de Durham fizeram uma descoberta que nos assombra. Em um antigo cemitério próximo a uma igreja na pequena cidade de Fewston, no condado de North Yorkshire, desenterraram os ossos de mais de 150 pessoas. A maioria eram crianças que viveram há 200 anos no auge da Revolução Industrial. E seus ossos contam uma história terrível. A professora Rebecca Gowland, líder da pesquisa, disse algo que nos arrepia. Ver as penúrias dessas crianças escritas nos seus ossos foi muito comovente. Esqueletos deformados pelo raquitismo, dentes marcados pela desnutrição desde o útero materno, sinais de doenças respiratórias crônicas, gravados nas costelas como cicatrizes permanentes. Eram crianças que mal passavam dos 7 anos de idade, mas seus corpos pareciam ter suportado um século de sofrimento. A análise de sua dieta foi o mais chocante. Os cientistas examinaram os isótopos de carbono e nitrogênio nos ossos e descobriram que essas crianças tinham uma alimentação tão pobre em proteínas que se assemelhava à das vítimas da Grande Fome na Irlanda, uma das piores catástrofes humanitárias do século XIX. Comiam basicamente pão e chá ralo. Enquanto isso, o mundo ao redor celebrava o progresso, a inovação, a era das máquinas. Essas crianças eram aprendizes paupérrimos, menores pobres, enviados para trabalhar nas fábricas de tecidos durante a Revolução Industrial. E a comunidade de Fewston, junto com os cientistas, realizou uma cerimônia de enterro para esses restos humanos após o término das pesquisas. Um reconhecimento tardio de uma dívida histórica. A Revolução Industrial. O tempo das máquinas a vapor, das ferrovias cortando o continente europeu, das chaminés que cuspiam fumaça preta como se fossem dragões de tijolo. Uma era que prometia um futuro brilhante, de riqueza e abundância para todos. Mas para quem? A Revolução Industrial começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, e não foi por acaso. A Inglaterra tinha tudo: reservas abundantes de carvão e ferro, os materiais essenciais para a industrialização. Tinha um sistema bancário desenvolvido, capital acumulado do comércio colonial e uma classe de empresários ambiciosos dispostos a arriscar. Tinha também uma população rural sendo expulsa do campo pelas cercas, os enclosures, que transformavam terras comunais em propriedades privadas. Milhões de camponeses perderam suas terras e foram forçados a migrar para as cidades em busca de trabalho. E as cidades cresceram como nunca antes. Manchester, por exemplo, era uma vila modesta no início do século XVIII. Em 1800, já era o coração pulsante da indústria têxtil britânica, a Cotonópolis, a cidade do algodão. Sua população explodiu, fábricas se multiplicavam, canais e ferrovias conectavam a cidade ao resto do país. Era o símbolo do progresso. Mas que tipo de progresso era esse? Em 1842, um jovem alemão de 22 anos chegou em Manchester. Seu nome era Friedrich Engels. Filho de um rico industrial têxtil, Engels foi enviado para trabalhar na fábrica da família na Inglaterra. Mas o que ele viu o chocou profundamente. Engels caminhou pelas ruas de Manchester. Viu os bairros operários, os cortiços superlotados, as vielas escuras e fétidas. Viu crianças descalças, magras, com roupas em trapos. Viu trabalhadores exaustos, curvados pelo peso de jornadas intermináveis. E ele decidiu documentar tudo. Entre 1842 e 1844, Engels escreveu A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, um dos primeiros estudos sociológicos sobre o impacto da industrialização. Ele descreveu Manchester como uma cidade dividida. No centro, os bairros pobres, apertados ao redor das fábricas. Nas periferias, as mansões dos industriais, longe da fumaça e da miséria. Engels escreveu sobre as condições de moradia.
Famílias inteiras viviam em um único cômodo úmido e escuro, sem ventilação, sem saneamento. O esgoto corria a céu aberto. A água era contaminada. Doenças como cólera, tuberculose e tifo eram endêmicas. A expectativa de vida de um trabalhador em Manchester era de apenas 17 anos. 17 anos. E o trabalho? O trabalho. Enquanto inventores e empresários acumulavam fortunas inimagináveis, uma nova classe de pessoas era forjada no fogo das fábricas, o proletariado. E a vida deles era um pesadelo acordado. Pense em uma jornada de trabalho de 16 horas. Sim, 16 horas. Alguns chegavam a trabalhar até 20 horas por dia, com uma única pausa de 30 minutos para comer algo. As fábricas não tinham janelas. O ar era sufocante, cheio de poeira de algodão que destruía os pulmões. As máquinas eram perigosas, acidentes eram comuns, dedos esmagados, mãos decepadas, crianças escalpeladas pelas engrenagens. E se você adoecesse, era demitido, se não aguentasse o ritmo, substituído. Havia sempre alguém desesperado o suficiente para aceitar qualquer condição. Cerca de 50.000 trabalhadores irlandeses chegavam à Inglaterra todos os anos, fugindo da fome, engrossando o exército industrial de reserva. O historiador Eric Hobsbawm nos mostra a brutalidade em números. Em 1795, um artesão qualificado na cidade de Bolton ganhava 33 shillings por semana. Em 1815, 20 anos depois, seu salário caiu para 14 shillings. E por volta de 1830, despencou para quase 6 shillings. Em 40 anos, o salário caiu mais de 80%. O progresso estava esmagando as pessoas. E as crianças? As crianças eram especialmente valiosas para os industriais. Pequenas, ágeis, podiam se arrastar por baixo das máquinas para limpar ou consertar. E eram baratas. A Factory Act de 1833, a primeira lei trabalhista da Inglaterra, regulamentou o trabalho infantil. Como? Formalizou o emprego de crianças com mais de 9 anos e fixou o limite de trabalho em 48 horas semanais. 48 horas para crianças de 9 anos. Mas as pessoas não aceitaram isso passivamente. A resposta ao desespero veio primeiro com fúria. Entre 1811 e 1816, um movimento misterioso aterrorizou a Inglaterra. Homens mascarados, agindo sob o nome de um líder mítico chamado General Ludd, ou Rei Ludd, invadiam as fábricas à noite. O objetivo deles? Destruir as máquinas, os teares, as fiadoras, tudo aquilo que eles viam como a causa de sua miséria. Os luditas não eram apenas vândalos ignorantes, como a história às vezes os retrata. Eram tecelões qualificados, artesãos que haviam passado anos aprendendo seu ofício e agora viam suas habilidades se tornarem obsoletas da noite para o dia. As máquinas produziam mais rápido, mais barato. Os salários despencavam. O desemprego disparava. O movimento ludita foi reprimido com violência brutal. O governo britânico enviou mais soldados para combater os luditas do que havia enviado para lutar contra Napoleão na Península Ibérica. Dezenas de luditas foram enforcados. Centenas foram deportados para a Austrália. O movimento foi esmagado. Mas a questão permanecia. O que fazer com um sistema que valorizava máquinas mais do que pessoas? Enquanto alguns quebravam máquinas, outros sonhavam com mundos inteiramente novos. E que sonhos extraordinários! Conheça Charles Fourier. Nascido em Besançon, na França, em 7 de abril de 1772, Fourier era filho de um comerciante de tecidos rico. Poderia ter seguido os passos do pai, herdado o negócio, vivido confortavelmente. Mas não. Ele escolheu uma vida obscura como balconista, vendendo tecidos em Lyon. Sua existência era monótona, sem brilho, quase invisível para o mundo. Mas dentro daquela mente solitária, fervilhava uma imaginação extraordinária, delirante até.
Fourier olhava para a sociedade industrial e a via como fundamentalmente desumana e brutal. Para ele, a civilização europeia era uma fraude. Ele escreveu textos com títulos estranhos como A Teoria dos Quatro Movimentos e dos Destinos Gerais, onde condenava toda a estrutura social de sua época. Pensem na fábrica de alfinetes que Adam Smith havia celebrado como exemplo de eficiência. Smith dizia que a divisão do trabalho permitia produzir milhares de alfinetes por dia. Cada trabalhador fazia apenas uma pequena tarefa. Um esticava o arame, outro cortava, outro afiava a ponta, outro colocava a cabeça. Eficiente? Sim, mas Fourier via o outro lado. Imagine passar sua vida inteira, dia após dia, ano após ano, apenas lixando pontas de alfinetes. Sua mente atrofiaria, sua alma morreria. Para Fourier, isso era a morte em vida. Sua alternativa? Os falansterios. Fourier imaginou comunidades perfeitas onde exatamente 1.620 pessoas viveriam em harmonia. Por que esse número tão específico e estranho? Porque Fourier, com sua mente meticulosa e obsessiva, calculou que existiam 810 tipos de caráter humano possíveis, baseados em combinações de 12 paixões fundamentais. Multiplique por 2 sexos e você tem 1.620. Cada falanstério seria um edifício retangular magnífico, uma espécie de palácio comunitário. Teria oficinas para todos os tipos de trabalho, bibliotecas repletas de livros, salas de música e até uma ópera. Ali, todos poderiam realizar suas paixões plenamente, sem repressão. E que paixões eram essas? Fourier falava de 12 paixões fundamentais. Havia as familiares, amizade, amor, ambição, o prazer pela comida e pela música. Mas também havia as exóticas, a paixão da borboleta, que era o gosto por flutuar entre várias atividades diferentes, nunca ficando muito tempo em uma só coisa. A paixão do cabalista, que era o prazer pelas intrigas, pelas conspirações amigáveis, pelos jogos de poder. No falanstério, você não ficaria a vida inteira entediado produzindo alfinetes. Pela manhã, você poderia se juntar ao grupo que cultiva rosas. À tarde, cuidar das galinhas com outro grupo. À noite, encenar uma ópera. Você participaria de dezenas de grupos diferentes ao longo da semana, realizando todas as facetas da sua personalidade. E quanto ao dinheiro? Fourier imaginava que, em vez de salários fixos, as pessoas receberiam uma parte dos lucros do falanstério, proporcionais à sua contribuição. Haveria alguma desigualdade, sim, mas nada como a brutalidade do capitalismo industrial. Mas Fourier não parava por aí. Suas previsões para o futuro eram absolutamente delirantes. Ele acreditava que depois que os falansterios se espalhassem pelo mundo, a própria natureza humana mudaria. Os humanos desenvolveriam caudas com olhos na ponta para melhor se orientarem. 6 luas apareceriam no céu, iluminando a noite. Os mares se transformariam em limonada. Sim, limonada. Os oceanos seriam doces e refrescantes. Animais selvagens fariam amizade com os humanos. Surgiriam anti-leões e anti-baleias, versões dóceis e úteis dos animais perigosos. Tudo isso serviu para que muitos, com razão, o chamassem de louco. Mas havia algo tragicômico e profundamente humano em sua vida. Fourier esperava todos os dias, ao meio-dia em ponto, que um milionário batesse à sua porta, trazendo o dinheiro necessário para fundar o primeiro falanstério. Ele manteve esse ritual religiosamente por anos. Sentava-se, arrumava seus papéis, esperava. Ninguém nunca apareceu, nenhum milionário, nenhum patrono, nenhum visionário disposto a arriscar. Fourier morreu em Paris, em 10 de outubro de 1837, aos 65 anos, pobre e praticamente esquecido. Seu mundo novo ficou apenas na sua imaginação febril. Mas ele levantou uma questão que a economia convencional quase nunca tocava e que ainda ressoa hoje. Uma vez garantidos alimento e abrigo, como encontrar um trabalho que use todas as partes da nossa personalidade?
Como evitar que o trabalho se torne uma prisão que nos diminui, em vez de nos realizar? Agora, imagine o oposto completo de Fourier. Um homem prático, rico, poderoso, respeitado. Um homem que não apenas sonhava, mas construía. Conheça Robert Owen. Nascido em Newtown, no país de Gales, em 14 de maio de 1771, Owen era o sexto filho de um simples celeiro e ferreiro. A família não era rica, mas Owen tinha algo que o dinheiro não compra: ambição, inteligência e uma capacidade extraordinária de trabalho. Ele começou como balconista aos 10 anos de idade. Aos 19, já era gerente de uma fábrica de algodão em Manchester. Aos 29, tornou-se sócio e diretor de uma das maiores fábricas de fiação de algodão da Escócia. Robert Owen era a personificação do sucesso capitalista, um self-made man, como dizem os ingleses. Mas Owen era diferente dos outros industriais. Ele tinha uma filosofia. Ele acreditava profundamente que o caráter das pessoas era fruto do ambiente em que viviam. Se as pessoas vinham de más condições, de pobreza, de brutalidade, elas se tornariam más. Mas se você criasse as condições corretas, as pessoas se tornariam boas, produtivas, felizes. Em 1800, Owen comprou uma fábrica em New Lanark, na Escócia, às margens do rio Clyde. E ali ele decidiu fazer um experimento. Ele transformaria New Lanark em uma comunidade modelo, provando que era possível ter lucro sem esmagar os trabalhadores. O que Owen fez foi revolucionário para a época. Ele reduziu a jornada de trabalho de 16 para 10 horas. 10 horas ainda é muito, mas era um avanço imenso. Ele proibiu o emprego de crianças menores de 10 anos, numa época em que crianças de 7 trabalhavam normalmente. Ele aumentou os salários, melhorou as condições de moradia, construindo casas decentes para os trabalhadores. E em 1816, Owen fundou uma das primeiras escolas infantis da Grã-Bretanha. Crianças de 2 a 6 anos eram educadas enquanto seus pais trabalhavam. Não era apenas cuidado, era educação de verdade. Owen acreditava que a educação era a chave para transformar a sociedade. Ele também incentivou hábitos de higiene e temperança. Criou lojas cooperativas onde os trabalhadores podiam comprar produtos de qualidade a preços justos e inventou algo curioso, um sistema de avaliação com cubos coloridos. Cada trabalhador recebia um cubo de madeira pendurado ao lado de sua estação de trabalho. O cubo tinha 4 lados, cada um pintado de uma cor diferente: branco para excelente, amarelo para bom, azul para regular, preto para ruim. O capataz avaliava o comportamento e o desempenho do trabalhador todos os dias e girava o cubo para mostrar a cor correspondente. Era uma forma de controle social, sim, mas Owen observou algo interessante. Aos poucos, os cubos de toda a comunidade foram ficando mais claros, mais brancos. As pessoas respondiam ao feedback positivo, ao reconhecimento. O ambiente estava moldando o comportamento, exatamente como Owen havia previsto. New Lanark tornou-se famosa. Milhares de visitantes vinham de toda a Europa para ver a fábrica modelo. Owen provou que era possível. Lucro e humanidade podiam coexistir. Ele descreveu New Lanark como o experimento mais importante para a felicidade da raça humana já instituído em qualquer parte do mundo. Encorajado pelo sucesso, Owen decidiu ir além, muito além. Em 1825, Owen comprou um terreno enorme em Indiana, nos Estados Unidos, por $150.000. O lugar já tinha uma história interessante. Havia sido ocupado por uma comunidade religiosa alemã chamada Harmonistas, que construiu uma vila próspera antes de se mudar para outro local. Owen rebatizou o lugar de New Harmony. Seria uma comunidade inteira, construída do zero, uma alternativa completa ao capitalismo. Não seria apenas uma fábrica modelo, mas uma sociedade modelo, sem propriedade privada, sem classes sociais, sem exploração. Todos trabalhariam juntos, compartilhariam os frutos do trabalho, viveriam em harmonia.
Owen publicou anúncios em jornais por toda a América. E as pessoas vieram. Entre 800 e 900 pessoas chegaram na primavera de 1825. Owen atraiu cientistas brilhantes, professores dedicados, artistas talentosos. Havia geólogos, botânicos, educadores. Havia idealistas genuínos que acreditavam no sonho de Owen. Mas também atraiu aproveitadores. Gente que via New Harmony como uma chance de viver às custas dos outros. Muitos dos que chegaram não sabiam trabalhar com as mãos. Eram intelectuais, filósofos, sonhadores. Outros simplesmente não queriam trabalhar. Preferiam discutir, debater, filosofar. Logo começaram os problemas. Quem deveria fazer o trabalho sujo? Quem limparia os estábulos, araria os campos, cozinharia as refeições? Quem tomaria as decisões? Owen tentou estabelecer uma democracia direta, mas as reuniões se tornaram intermináveis, cheias de discussões e nenhuma ação. A produção caiu, as colheitas falharam, as dívidas se acumularam, as brigas se intensificaram, facções se formaram. Em menos de 2 anos, New Harmony estava em ruínas. Owen perdeu a maior parte de sua fortuna, cerca de 4/5 de sua riqueza. E aqui está a grande ironia. O prático Owen, o homem que havia provado que suas ideias funcionavam em New Lanark, fracassou espetacularmente quando tentou criar uma sociedade inteira baseada nelas. Por quê? Talvez porque New Lanark ainda era uma fábrica, com hierarquia, com disciplina. New Harmony tentou ser algo mais radical, e a natureza humana, com todas as suas falhas e egoísmos, se revelou mais complicada do que Owen imaginava. Mas Owen não desistiu de seus ideais. Após 1834, ele voltou para a Inglaterra e dedicou-se a pregar suas ideias sobre educação, moralidade, racionalismo e reforma do casamento. E então, algo surpreendente aconteceu. O prático Owen, o homem dos números e da eficiência, terminou sua vida de forma tão excêntrica quanto Fourier. Aos 82 anos, Robert Owen tornou-se espiritualista. Ele começou a acreditar que a nova sociedade viria com a ajuda dos espíritos dos grandes homens do passado. Participava de sessões espíritas, tentava se comunicar com os mortos. Morreu em 1858, ainda sonhando com um mundo melhor. Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, nascido em Paris em 17 de outubro de 1760, era um aristocrata de sangue azul, descendente de uma das famílias mais antigas e nobres da França. Mas que vida ele teve! Uma vida de aventuras, reviravoltas, fortunas ganhas e perdidas, uma verdadeira montanha-russa. Desde jovem, Saint-Simon tinha uma opinião muito alta de si mesmo. Ele se via como uma reencarnação de Sócrates, nada menos. Seu criado tinha ordens de acordá-lo todas as manhãs, dizendo: "Levante-se, Monsieur le Comte, você tem grandes coisas a fazer hoje." Aos 19 anos, em 1779, Saint-Simon partiu para a América. E não foi para fazer turismo. Ele foi lutar. Juntou-se às forças francesas que apoiavam os colonos americanos em sua guerra de independência contra a Inglaterra. Entre 1777 e 1783, Saint-Simon lutou ao lado de George Washington. Ele participou do cerco de Yorktown, a batalha decisiva que garantiu a independência americana. Voltou para a França em 1783, coberto de glória. Mas o que o esperava era ainda mais dramático: a Revolução Francesa. Quando a Revolução estourou em 1789, Saint-Simon, apesar de ser aristocrata, apoiou as mudanças. Ele renunciou ao seu título de nobreza. Mas durante o terror, entre 1793 e 1794, quando a guilhotina trabalhava sem parar, Saint-Simon foi preso. Passou meses na prisão esperando sua vez de subir ao cadafalso.
Por sorte ou por habilidade política, ele sobreviveu. Foi libertado após a queda de Robespierre. E então, Saint-Simon mostrou seu lado empreendedor. Durante o caos pós-revolucionário, ele se tornou um especulador imobiliário. A revolução havia confiscado as terras da igreja e da nobreza emigrada. Essas terras foram colocadas à venda. Saint-Simon, usando conexões e astúcia, comprou enormes quantidades de terra por preços baixíssimos. Revendeu com lucro enorme. Em poucos anos, fez uma fortuna colossal. Mas então perdeu tudo. Maus investimentos, gastos extravagantes, talvez ingenuidade. Por volta de 1805, Saint-Simon estava na miséria. Teve que trabalhar como copista, ganhando alguns francos por dia para sobreviver. A queda foi brutal. Foi durante esses anos de pobreza que Saint-Simon começou a desenvolver suas ideias sobre a sociedade. Para ele, a sociedade deveria ser governada não por nobres de nascimento, mas por pessoas talentosas, cientistas, industriais, engenheiros, artistas. A elite intelectual coordenaria a economia através de uma grande oficina nacional, enquanto os trabalhadores cooperariam em conjunto. Saint-Simon dividiu a sociedade em dois grupos fundamentais. De um lado, a classe industrial, que incluía todos os que produziam algo de valor: operários, artesãos, empresários, cientistas, banqueiros. Do outro lado, a classe ociosa, os parasitas que viviam do trabalho alheio sem contribuir, aristocratas sem função, burocratas inúteis, militares em tempos de paz. No fim da vida, em 1825, Saint-Simon publicou seu último livro, O Novo Cristianismo. Ele transformou sua visão econômica e social em uma religião da era industrial. Para Saint-Simon, o verdadeiro cristianismo deveria se preocupar com melhorar a condição dos mais pobres. A religião deveria ser uma força para a justiça social, não para manter privilégios. Saint-Simon morreu em 19 de maio de 1825, aos 64 anos, em Paris. Foi sepultado no cemitério Père-Lachaise. Mas a história não terminou aí. Seus seguidores levaram suas ideias muito a sério. Os discípulos de Saint-Simon criaram o saint-simonismo, um movimento que era ao mesmo tempo religião, sistema social e quase uma seita. Eles consideravam Saint-Simon um mestre e o apresentavam como um messias da nova era industrial. Construíram igrejas, realizaram rituais elaborados e inventaram um uniforme simbólico absolutamente fascinante. Os saint-simonianos vestiam calças brancas, representando o amor, um colete vermelho, simbolizando o trabalho, e uma túnica azul, representando a fé. Cada peça de roupa tinha um significado profundo, mas a peça mais extraordinária, a mais engenhosa e simbólica, era um colete especial que eles inventaram. Esse colete era impossível de vestir sozinho. Ele tinha botões nas costas, posicionados de tal forma que você não conseguia alcançá-los. Para se vestir, você precisava da ajuda de outro membro da comunidade. Todos os dias, ao acordar, um saint-simoniano tinha que pedir ajuda a um irmão para abotoar seu colete. Era um símbolo físico, diário e inescapável de fraternidade e interdependência. Você literalmente não podia começar o dia sem a ajuda de outra pessoa. Era um lembrete constante de que nenhum ser humano é uma ilha, de que todos dependemos uns dos outros. Os saint-simonianos também tentaram colocar suas ideias em prática. Alguns foram para o Egito e ajudaram a planejar o Canal de Suez. Outros se envolveram em projetos de ferrovias e bancos na França. O movimento teve influência real, moldando o desenvolvimento industrial francês no século XIX. Fourier, Owen, Saint-Simon, 3 homens extraordinários, 3 sonhos audaciosos, 3 fracassos. Eles foram os primeiros a articular uma ideia radical que mudaria o mundo: o socialismo.
A crença de que os recursos da sociedade deveriam ser compartilhados e não acumulados nas mãos de poucos. A crença de que a cooperação era superior à competição. A crença de que um mundo melhor era possível. Eles acreditavam que podiam convencer os ricos, através da razão e da boa vontade, a construir esse mundo melhor. Eles apelavam à consciência, à moral, ao interesse esclarecido. Eles eram, no fundo, otimistas sobre a natureza humana. Mas um homem discordava profundamente. Um pensador alemão barbudo, intenso, brilhante e implacável, que olhava para esses sonhadores com uma mistura de respeito e desprezo. Seu nome era Karl Marx. Karl Marx nasceu em Trèveris, na Prússia, em 5 de maio de 1818. Estudou filosofia, tornou-se jornalista, foi expulso da Alemanha por suas ideias radicais, viveu exilado em Paris, depois em Bruxelas, finalmente em Londres, onde passou a maior parte de sua vida em pobreza, sustentado pela generosidade de seu amigo Friedrich Engels. Marx chamava Fourier, Owen e Saint-Simon de socialistas utópicos. Utópicos no sentido pejorativo. Sonhadores que imaginavam mundos perfeitos sem entender as forças reais que movem a história. Idealistas que acreditavam que boas ideias e boas intenções eram suficientes. Para Marx, isso era ingenuidade perigosa. A história, dizia Marx, não era movida por sonhos, mas por luta. Luta de classes. O conflito entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Entre a burguesia e o proletariado. Marx acreditava que esse conflito era inevitável e necessário. Um mundo melhor não nasceria da harmonia, mas de um choque brutal. A tensão entre patrões e operários teria que se tornar tão insuportável, tão explosiva, que o capitalismo desmoronaria numa grande revolução violenta. A nova sociedade não seria um presente dos ricos, mas uma conquista dos trabalhadores, nascida em meio ao tumulto, ao sangue, à destruição do velho mundo. Em 1847, Marx e Engels foram convidados pela Liga dos Comunistas, uma organização revolucionária secreta, para escrever um manifesto. Eles trabalharam freneticamente, e em fevereiro de 1848, o Manifesto Comunista foi publicado em Londres. O panfleto começava com uma frase que se tornaria uma das mais famosas da história. Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. O manifesto era um chamado às armas. Conclamava os trabalhadores de todos os países a se unirem, a tomarem consciência de sua força, a derrubarem o capitalismo. Terminava com outra frase icônica. Proletários de todos os países, univos. O timing não poderia ser mais perfeito, ou mais profético. Mal o Manifesto Comunista havia saído das impressoras quando a Europa explodiu. Em fevereiro de 1848, uma revolução estourou em Paris. O rei Luís Filipe foi derrubado, uma república foi proclamada. Então, como um rastilho de pólvora, a revolução se espalhou. Em março, Berlim, Viena, Milão, Veneza, Budapeste. Em abril, Praga. Em maio, Varsóvia. Era a Primavera dos Povos, como ficou conhecida, ou a Primavera das Nações. Por toda a Europa, pessoas de diferentes classes, com diferentes objetivos, se levantaram contra o status quo. Liberais queriam constituições e direitos civis. Nacionalistas queriam independência e unificação. Socialistas queriam justiça social e direitos trabalhistas. Barricadas foram erguidas nas ruas. Governos tremeram, reis fugiram. Por alguns meses gloriosos, parecia que o velho mundo estava realmente desmoronando, que uma nova era estava nascendo. Mas então a reação veio. Os exércitos se reorganizaram. A burguesia, assustada com o radicalismo dos trabalhadores, fez alianças com os conservadores. As revoluções foram esmagadas uma a uma. Em junho de 1848,
Uma insurreição operária em Paris foi brutalmente reprimida. Milhares morreram. Milhares foram presos. Em 1849, a ordem havia sido restaurada por toda a Europa. As revoluções falharam. Os sonhos foram esmagados. A desilusão foi profunda. Mas algo havia mudado. As ideias estavam soltas no mundo. O socialismo, o comunismo, a consciência de classe, a ideia de que os trabalhadores tinham direitos, de que podiam se organizar, de que podiam lutar. Essas ideias não podiam mais ser contidas. 200 anos se passaram desde aqueles dias turbulentos. As ideias de Marx mudaram o mundo para o bem e para o mal. Revoluções foram feitas em seu nome, regimes foram erguidos, milhões foram libertados, milhões foram oprimidos. O século XX foi, em grande parte, uma batalha entre capitalismo e socialismo, entre mercado e planejamento, entre liberdade individual e igualdade coletiva. Os sonhos dos socialistas utópicos podem parecer ingênuos hoje. Falansterios com mares de limonada, cubos coloridos de comportamento, coletes que precisam de ajuda para vestir, mas eles levantaram questões que ainda não respondemos. Como construir uma sociedade que não valorize o lucro acima das pessoas? Como garantir que o progresso tecnológico beneficie a todos, não apenas alguns? Como encontrar trabalho que nos realize, em vez de nos diminuir? Aqueles ossos de crianças encontrados em Houston são uma cicatriz que a Revolução Industrial deixou na alma da humanidade. Um lembrete do custo humano do progresso. E talvez o mais assustador, o mais vergonhoso, seja pensar que mesmo hoje, em pleno século XXI, a Organização Internacional do Trabalho estima que existam 160 milhões de crianças trabalhando no mundo. 160 milhões. A fumaça das chaminés pode ter diminuído, as fábricas podem ser mais limpas, mas a máquina que mói vidas humanas, em troca de lucro, ainda não parou. A luta continua, as perguntas permanecem, e a história nos observa, esperando nossas respostas. Essa é uma história complexa, dolorosa e profundamente relevante que moldou o mundo em que vivemos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos capítulos sobre a história do mundo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história. Até a próxima!